Olá, pessoal do quarto ano. Vamos então para a nossa última parte deste módulo, né? Povoadores do território que hoje é o Brasil. E nós vamos falar agora do grupo lá, os Tupi-Guarani, né? Então, entender um pouquinho como que foi a organização deles. Então, há cerca de 1000 anos antes da chegada dos portugueses, né, ao território que hoje, né, corresponde ao Brasil, o Brasil é isso aqui, ó. Mas no começo a gente tem o litoral e depois vai se expandindo para o outro lado, né? Houve uma grande migração dos povos que habitavam ali a floresta amazônica. Esses migrantes ocupavam diversas áreas, de norte a sul, incluindo o litoral, tá? Então formavam então o que hoje a gente conhece como povo tupi, certo? Olha ali, ó, na imagem nós temos aqui, ó, o grupo, né, Tupinambás e os aqui eu não consigo ler, gente, tá pequenininho, mas aqui a gente tem, ó, vários grupos que fazem parte desse grupo maior, Tupi-Guarani, né, que eles foram se ramificando. O tupi, então, uma planta, plantavam milho e mandioca. Para fazer sua roça, então, eles queimavam um trecho da floresta, né? Que é uma técnica chamada de coivara, tá? Isso aí, a queima, mas naquela época era para fazer uma limpa no terreno para eles poderem cultivar. Hoje a gente sabe que essa técnica de queimar, ela não é tão eficiente porque ela vai empobrecendo o solo. Mas lá, quando o solo se esgotava, mudavam-se para outro local e repetiam o mesmo processo. Então a gente pode entender que a gente está falando de um grupo nômade, né? Eles moravam em aldeias formadas por moradias circulares, feitas de tronco de árvores, cobertos de palha, na maioria das vezes próximo a rios. Por quê? Porque rios é onde a gente tira a água doce, né, para o consumo. Eles andavam pelas matas, caçavam animais, coletavam ervas, frutas, semente e também pescavam. Também construíam canoas que usavam para navegar em rios, ou seja, utilizavam eles ali. E aí nós temos aqui, né, os Tupinambá e os Tupi-Guarani pertenciam ao povo Tupi, assim como vários outros que aparecem aqui, né, na imagem de vocês. Então isso aqui tudo faz parte de um grupo maior. Eles tinham hábitos e línguas parecidas, né, quando a gente está falando do grupo ali dos Tupinambás e do Tupi-Guarani, certo? Eram valentes, guerreiros e adentravam terras ocupadas por outros povos, dominando ou expulsando os habitantes mais antigos, né? E aí, no caso dos tupis, dos tupi-guarani, principalmente os que moravam no litoral, entravam em contato, né? Começaram então a entrar em contato com os europeus a partir do século XV, né? Que foi o momento da chegada dos europeus aqui. E segundo descobertas arqueológicas revelam que o território que hoje é o Brasil abrigava mais de 1000 povos, olha só, com línguas, hábitos, formas de organização, crenças, costumes próprios diferentes. Ou seja, antes dos portugueses, dos europeus chegarem, o território brasileiro já tinha, né, representantes ali da espécie humana, que, né, eu prefiro chamar de nativos do que chamar de índios, né? Porque índios reporta-se ao quê? As Índias, né? E aqui então a gente já tinha esse grupo nativo que vivia aqui na nossa região, tá? Vamos abrir um parêntese justamente para observar a linha do tempo, na verdade é uma linha do tempo, né? Dos grupos humanos que habitavam o território que hoje é o Brasil. Então a gente tem aqui, ó, e aí se a gente for completar os espaços, a gente tem essas informações. Lembrando que as datas são todas aproximadas, tá? Isso aqui, ó, 12 mil anos, 9 mil anos, 8 mil anos, 4 mil anos, e podem, né, sofrer ajustes se houver outras descobertas arqueológicas. Então, lá, período mais antigo, nós temos caçadores e coletores, eram nômades, né? Aqui, ó, nós temos caçadores e coletores, pescadores e caçadores. Então, aqui já começa, então, a aumentar na questão da diversidade de coleta. Aqui nós vamos ter caçadores e coletores, pescadores e coletores, e olha aqui, ó, entrando os ceramistas, ou seja, a produção da cerâmica.
E por fim, a gente tem caçadores e coletores, pescadores e coletores, ceremistas e agricultores. Então a gente está vendo uma transição de um grupo que era nômade para um grupo que começa a ser o quê? Sedentário, tá? Então isso é muito importante. Nós temos um texto para falar aqui sobre os ceramistas mantêm acesa a tradição amazônica. Então vamos para o nosso texto, olha lá. Produtos de utensílios artísticos funcionais com argila preserva a história e a cultura regionais. A arte em cerâmica está entre os principais elementos da cultura amazônica. O ceramista é o profissional que trabalha com a manipulação de argila, matéria-prima usada desde a pré-história, na fabricação de ferramentas e utensílios, como vasos, pratos e recipientes para armazenar água e alimentos. A cerâmica surge quando a argila é posta, né, ao fogo, endurecendo. Temos várias técnicas utilizadas na cerâmica. A técnica do rolinho, né, que vem dos nossos antepassados indígenas, montando um em cima dos outros, vão se confeccionando as peças. Temos a técnica do empilhamento, confecção de peças e painéis com pigmentos naturais, extraídos da própria argila, colorida, encontrada sempre em rochas nas praias. E aí quem está falando isso para a gente é um pesquisador de arte, né? Então está falando sobre isso. Então, para encerrar, né, esse conteúdo, a gente encerra falando, né, dessa habilidade de produzir, né, através da cerâmica, utensílios que foram sendo utilizados e cada vez mais são utilizados para armazenar, né, produtos dentro. Esse produto pode ser tanto para comida quanto a água ou outras coisas. Perfeito? Bom, o que eu queria falar com vocês era isto e eu aguardo vocês então numa próxima oportunidade. Tchau, tchau.